Quando Deus criou você, Ele planejou que você fosse feito para o movimento. A gente está aqui hoje pensando aqui como atingir você, fazer você se mexer, sair dessa condição de sedentarismo. Bom, você já sabe que vai ter que parar para pensar um pouquinho aí e estrategiar. Vai ter que planejar qual atividade física você começa a fazer ainda hoje. Vai pensando aí ao longo do programa. Mas antes, vamos refletir comigo. Hoje eu trouxe um texto bem curtinho, uma frase bem curtinha, e eu gostaria que você pensasse nisso. A gratidão leva o seu coração para mais próximo de Deus. Quando a gente pratica gratidão, a gente começa a valorizar aquilo que a gente tem, seja muito ou seja pouco. E a gente, de repente, pode começar a listar algumas coisas pontuais, objetivas, pelas quais nós somos gratos. O simples fato de abrir os olhos, de poder respirar, o fato de você poder degustar um alimento, experimentar, sentir os sabores. Quantas coisas nos fazem, que nós podemos ser gratos e agradecemos a quem? Ao doador da vida, ao mantenedor da nossa vida também. Tá certo? Pratique gratidão hoje nas pequenas coisas. E agora é hora de conversar com a doutora Abigail Baloni, que é especialista no estilo de vida, e ela vai falar pra gente o que fazer para sair do sedentarismo. Você faz atividade física quantas vezes por semana? Acho que primeiro a gente precisa estabelecer quando a gente considera alguém sedentário, doutora? Então, sedentarismo vem da palavra do latim sedere, que é sentar-se, ficar sentado, né, a maior parte do tempo. Sedentarismo é um estilo de vida inativo, né, em que a pessoa não se mexe muito, né? Então, a maior parte do tempo ela fica sentada, deitada e sem movimentar os grupos musculares. E para uma pessoa ser sedentária, se considera que para ela não ser sedentária, ela precisa gastar de mais de 2.200 calorias por semana, ou o que equivaldria a 300 calorias por dia. Nossa, é pouquinho. Se a gente for pensar bem, é pouca coisa que precisa para não ser sedentário. Mas a gente tem visto que, por exemplo, no Brasil, esse número, ele tá um número feio, digamos assim. O Brasil é o 5º país do mundo com maior, assim, com números piores de sedentarismo. E olha que a gente é um país com sol, né? Não tem um inverno rigoroso que dificulta um pouco as atividades externas, pelo menos. E a gente é um país, digamos assim, um povo com sangue quente, né? Que gosta de fazer dança, futebol, enfim. Então, a gente precisa parar para pensar se a nossa vida está sendo sedentária ou não. Sim. Você sabe de uma coisa? A gente foi para as ruas para saber das pessoas. Será que eles se preocupam em fazer atividade física ou se já assumiram a condição do sedentarismo mesmo? Vamos ver. O dia está apenas começando, mas olha só o tamanho do movimento em uma das principais avenidas do país. Pois é, minha gente, será que com esse movimento todo, essa rotina pesada do dia a dia, será que as pessoas pelo menos tiram um tempinho para pensar sobre atividade física? Você tem o costume de ir para academia, se exercitar durante a semana? Todos os dias é uma atividade física na nossa vida, né? A gente anda, se movimenta, estamos por aí sujeitos a fazer todo dia academia, descendo escadas, né? Subindo escadas. Normalmente 5 vezes, assim, quando eu tô empolgado até 7. Eu sou um pouco andarilha, né? Então tudo que eu faço geralmente é a pé. Mas assim, como eu gosto muito de coisas zen, eu faço 2 vezes na semana, eu faço yoga. Eu tô fazendo academia há um tempo já. Então, independente do dia a dia agitado, sempre tem espaço para atividade. Sempre tem espaço. Sim, o principal é a atividade física. O corpo precisa estar em movimento, eu me sinto bem fazendo, assim. Pra academia é bom, porque lá você tem tudo, aqueles materiais, né? Que você fica super bem, mas caminhar na rua, correr na pracinha, fazer aquele movimento é bem melhor, bem melhor. A partir do momento que eu comecei a ter uma alimentação saudável, a praticar esporte, dá muito mais disposição durante o dia, nem me preocupo com muita coisa, é muito difícil eu me estressar, acho que tudo ajuda um pouco, né? Eu tenho muito mais fôlego nas atividades, ajuda muito porque eu tenho asma. Eu me sinto bem, assim, principalmente para encarar um dia de trabalho um pouco mais cheio, alguma coisa assim. Normalmente
normalmente quando a gente faz atividade física, é isso que esse moço disse aí. Agora a gente se sente bem, a gente recebe os benefícios meio que de imediato. Às vezes não, em alguns casos até durante a atividade, né? Eu quando estou fazendo pilates, por exemplo, durante a atividade eu já me sinto bem. Eu sinto que, por exemplo, eu venci alguns limites que eu imaginava que tinha do meu corpo. Mas o sedentarismo parece que não é tão fácil assim de vencer. Até a gente colocar o tênis e pôr o pé para fora de casa, existe uma luta, uma batalha gigantesca acontecendo. A gente percebe, olha, por esses dados aqui que a gente tem, que a gente trouxe, que, olha, quase metade da população do país é sedentária. Pois é, 46% da população brasileira e no mundo se considera que 1 em 4 adultos é sedentário e 4 em 5 adolescentes é sedentário. Uau, então nessa fase que é uma fase de crescimento, uma fase de identidade, o sedentarismo praticamente impera. Vamos ver a diferença entre homens e mulheres agora. Será que os homens são mais sedentários ou as mulheres? Olha aí, gente. Então, vemos que vergonha pra gente. Mulheres estamos ali na maioria, né? 51,5%, em contraposição aos homens, 38,8%. Porém, as mulheres, vou puxar a sardinha aqui, a gente talvez não seja tão ativa assim, mas a gente vai mais ao médico e eu tenho a impressão de que as mulheres também se preocupam mais com a alimentação. Então, talvez a gente assim consiga equilibrar essa coisa na hora de medir a saúde em geral. Aqui estamos falando de sedentarismo, precisa assumir. Mas realmente a gente precisa correr atrás do prejuízo. Bom, agora vamos ver nas regiões do Brasil. Será que qual parte será que é mais sedentária? Olha aí. Então, predomina as áreas do norte e o centro-oeste. Então, nossa região aqui, estamos mais sedentários, né? Gente, esses dados aqui são apenas números, eu não sei onde você mora, mas o importante mesmo é saber se você é sedentário ou sedentária. Você gasta muitas calorias por dia ou por semana? Repete de novo aquele dado, doutora. Preciso gastar cerca de 300 por dia? Sim, 300 para eu sair dessa faixa de eu me considerar um sedentário. Vamos pensar um pouquinho nos medidores, né? Além dessa atividade que vai caracterizar se eu sou sedentário ou não. Vamos falar de físico. O que demonstra se a pessoa é sedentária ou não? Acima do peso, fatalmente. Então, a falta de atividade física leva a um aumento do peso, menor gasto calórico, né? Muitas dores, né? O ditado popular, quanto mais quieto, mais se enferruja. É real, né? Porque quanto menos você se movimentar, mais dificuldade você vai ter na locomoção. Os músculos vão atrofiar, aí as articulações sobrecarregadas. Nós tivemos uma paciente na clínica que ela, estava com obesidade, diabetes, hipertensão e ela veio com muitas dores nos joelhos, ela tinha artroses em ambos joelhos e não conseguia quase fazer atividade. Ela foi aos poucos, primeiro com atividade de não tanto impacto, mas foi incrível que depois de 3 semanas ela já estava começando a caminhar rapidamente e sem dores, né? Que legal! Então, inatividade me pode levar a essas dores. Às vezes a gente pensa, tenho muitas dores, não vou fazer por conta disso, mas o exercício pode ser a cura dessas dores. Agora, existem aquelas pessoas que de repente nem estão acima do peso, mas sofrem com dor. Eu falo por mim, eu tive uma fase da vida com muitas dores nas costas e eu fui para o médico e ele me deu uma notícia não muito agradável. Ele disse, olha, minha querida, você precisa fazer atividade física. Eu estava com alguns tendões aqui encurtando já pela falta de atividade física. E eu sempre mantive esse peso aqui, doutora. Então, assim, só estar acima do peso não é um indicador único. A gente precisa de mais outras questões para pensar no sedentarismo. Fazer faxina em casa, fazer algum trabalho manual, isso tira a gente da zona do sedentarismo também ou não?
Sim, atividade física é todo movimento que a gente faz e gasta energia. Ok. Agora, exercício físico é uma parte da atividade física e ele é organizado, repetitivo e com o objetivo de melhorar uma parte do nosso organismo. Tá. Então, não é a mesma coisa, mas nós precisamos de movimento. Sim. Então, se mexa, né? Isso pode ser incorporado de muitas maneiras. Por exemplo, desde pegar a escada ao invés do elevador ou da escada rolante, poder caminhar algumas estações até, né, descer O ponto antes de ônibus. do ponto, né? Até estando em casa, né? Tem que ser incorporado na rotina mesmo. Mas você está em casa e você começa a se movimentar. Vamos fazer para cá, né? doutor, vamos fazer para cá, porque quando a gente está lavando louça, por exemplo, a gente fica bastante tempo parada. Já pode ser um movimento, né, que ajude a circulação, porque nossas pernas são nosso segundo coração. Nós fomos feitos para nos movimentar. Então, quando nós estamos muito quietos, parados, né, e geralmente em posições que dificultam a boa respiração, isso faz com que não chegue o oxigênio aonde ele tem que chegar. Então, diminui até o rendimento intelectual. Olha só. Por falta de uma boa oxigenação e de movimentação. E aquela pessoa que fica, por exemplo, um lojista, uma pessoa que fica muito tempo na mesma posição. Às vezes até tem que carregar uma caixa, uma coisa mais pesada, mas acaba ficando a maior parte do tempo parado ou sentado, muitas vezes na frente de um computador ou em pé o dia todinho. Que dicas você tem para dar, doutora? Primeira dica, beba água. Se você beber bastante água, você automaticamente vai estar obrigado a ir Eu no quero beber banheiro, essa água aqui né? também. Então, você vai estar Legal. obrigado a poder se levantar e se locomover. O ideal seria ter despertador no celular, até tem relógios, né? Que eles te avisam depois de 20 minutos para você se levantar, se movimentar. Legal. Né? Ó, a gente tem garrafinhas de água também que ajudam a gente a lembrar, mas eu gostei da dica de beber bastante para o próprio xixi lembrar a gente de caminhar um pouquinho durante Se o ver trabalho. obrigado, né? E assim, a atividade física, ela é importantíssima no aparelho cardiovascular, que é a maior causa de mortes no mundo, para aumentar a imunidade, o bem-estar. Se tem feito pesquisas com respeito à depressão, né? Tem uma revisão enorme de 39 estudos em que se mostrou que as pessoas que faziam exercício físico equivalia esse tratamento ao tratamento com psicoterapia ou medicamentos antidepressivos. Então, você vê a importância do exercício como remédio e tratamento no caso, por exemplo, da depressão. Certo. Porque ele ativa sistemas no nosso cérebro, né? Por exemplo, a produção do BDNF, que é uma proteína que ajuda a neurogênese. Ou seja, aqueles neurônios que estavam como células tronco, mais se diferenciarem em novos neurônios. Ajuda na transmissão e na secreção de neurotransmissores da felicidade. Então, exercício físico é remédio na hipertensão, na diabetes, nas doenças cardiovasculares, na depressão. Em muitas doenças vai fazer o efeito assim magnífico. E eu acho que o exercício é uma coisa que puxa muitas outras. Por exemplo, quando você está fazendo exercício, você tem sede. Se você for ao ar livre, você está pegando sol, você está pegando ar. O exercício físico regula o apetite. Então, isso vai te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, vai te fazer dormir melhor à noite. Então, assim, é uma coisa que abrange muitas outras. Vai me ajudar a ficar mais calminho também no trabalho, então eu vou poder ficar mais tranquilinha. É verdade. No trânsito também, né? E, doutora, a gente está aqui com algumas... Isso aqui tá só para compor, na verdade, mas eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, da importância da gente fazer uma coisa que a gente gosta. Como pular, por exemplo, imitar as crianças, né? Que se divertem com qualquer coisa. A gente tem visto que as prefeituras, os municípios, o governo entendeu que prevenir é mais barato do que depois tratar todo mundo doente. E a gente tem visto que é preciso criar esse ambiente, essa cultura de atividade física. De repente, no trabalho, criando um momento de alongamento ou de movimentação.
nas praças, procurando junto às secretarias de esporte dos municípios, por aulas que sejam feitas em grupos e também com idades parecidas. A gente está vivendo um momento assim que até tá favorável, não tá não? Sim, e de fato tem vários países que já implementaram essas coisas. No Taiwan, por exemplo, as pessoas das lojas, antes de começar o trabalho, todos eles se reúnem fora da loja e começam a fazer alongamentos, né? Tem países, por exemplo, como a Holanda, que o transporte é quase que exclusivamente de bicicleta. Tem outros países, como os Estados Unidos, que eles as mesas do trabalho são altas e eles ficam em pé, né? Justamente para ter esse maior movimento no dia a dia. Ok. Exercício é importante, mas movimento é sumamente importantíssimo colocar no dia a dia. Tá. Bom, ela disse o seguinte, que a gente precisa gastar mais ou menos 300 calorias para sair do sedentarismo. Você sabe quanto que dá isso em tempo de exercício durante o dia? Fala uma média pra gente, doutora, o que é necessário. E também a gente tem aqui, olha, um modelinho aqui usando algumas roupas esportivas. Que dicas você tem nesse sentido, doutora? Bom, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é pelo menos nós fazermos 150, os adultos maiores de 18 anos, fazer 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa. Por semana? Por semana. Mas eu poderia fazer tudo isso, por exemplo, só no domingo? Ou me fala da frequência. Então, a regularidade é muito importante. Todos os resultados dos estudos mostrando os benefícios de atividade física mostraram que isso é possível quando se tem uma regularidade. Então, por exemplo, em questão de diabetes, se tem visto que quando se faz em dias alternados, ajuda a regular a glicemia para o outro dia. Então, pelo menos, deveríamos fazer dia sim, dia não. Legal. Né? No mínimo 3 vezes por semana. Mínimo 3 vezes. Que daria o quê? Uns 15 minutos por dia? Não, é pouco. É pouco. 15 a 20 de uma atividade intensa, né? Se for uma atividade moderada, uns 50, 60 minutos pelo menos. Tá legal. E roupas? Tem gente que fala assim, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para comprar tênis caro, eu não tenho dinheiro para comprar calça de ginástica. Que dicas você dá, doutora? Coisas simples, leves, que favoreçam os movimentos no corpo, né? Mas coisas confortáveis, né? E permitam a transpiração também. Tá bom. Que é um mecanismo de desintoxicação do corpo, né? Legal, isso é o seguinte, gente. Tem que fazer atividade física, para de arranjar desculpa e dá um jeitinho. Consulta aí o seu médico, vai aí, aproveita de repente a sua consulta mensal com o médico aí da família, o médico que atende a sua comunidade, mas faz atividade física, você vai se perguntar por que eu perdi tanto tempo sem fazer atividade física. Doutora Abigail, obrigada pela participação mais uma vez aqui, viu? Por favor. E eu quero agradecer também o pessoal da Clínica e Spa Vida Natural por emprestar a doutora Abigail e por apoiar sempre o Vida e Saúde com profissionais preparados para nos ajudar a compreender e a viver mais saudável. É o seguinte, pegando carona, pegando gancho aqui no nosso assunto, é hora de se movimentar. Vamos fazer alongamento para a coluna com a Patrícia agora. A nossa aula hoje vai ser para a coluna. Eu montei exercício específico de alongamento para a coluna. Gente, importantíssima essa dica que eu vou dar para vocês, é para a vida. Hidratação sempre, independente se é um exercício mais forte ou mais fraco. Água é vida. Vamos então ao nosso primeiro exercício? Vem comigo. Pega seu colchonete, sua toalha, para deixar um ambiente bem confortável. Coloca suas mãos embaixo dos seus ombros, seus joelhos embaixo do seu quadril, peito do pé no chão. Vamos lá? Eu vou alongar, vou olhar para o teto e vou arredondar. Alonga, manda seu glúteo lá para cima, repita, repita. Arredonda. Alonga, arredonda.
sua coluna vai agradecer com esse exercício. Pessoal, vamos ao segundo exercício? Na realidade, esse exercício é para sua lombar. Você que fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, salto alto, é um relaxamento. O que eu vou pedir para você? Manter os seus glúteos grudadinhos nos seus calcanhares, os braços bem relaxados, seu trapézio, o ombro bem solto e curtir esse momento que é só seu. Conta mentalmente 10, 20 segundinhos e depois volta à posição inicial. Vamos lá? Essa é a minha dica de saúde para lombar. O nosso terceiro exercício vai ser para a lateral do seu tronco. Esse movimento aqui que nós vamos pegar. O que eu vou pedir para você? Pernas cruzadas, numa posição bem confortável. Você vai pegar no seu bumbum e vai abrir espaço na sua musculatura posterior. Vai relaxar o seu braço, relaxa o seu ombro. Lembrando que orelha não combina com o ombro, eu não posso ficar nessa posição. Eu tenho que soltar esse braço. E vou para o lado, olhando para frente, queixo longe do peito e alonga. Conte até 20. Aí depois você troca o lado e relaxa o seu ombro. Aquela sensação gostosa de alongamento lateral. Excelente exercício. Espero que você tenha gostado da dica. Pessoal, vamos combinar? Fazer cada exercício 30 segundinhos? Se você quiser mais relaxamento, mais alongamento para sua coluna, bata 40 segundos, 3 séries de cada exercício. É muito satisfatório para sua coluna. E agora, eu acho que eu mereço um descanso para minha coluna. Vamos alongar? Vem comigo, ó, e terminamos o nosso bloco de hoje assim, bem gostoso. Até a próxima. Desse jeito ficou fácil, hein, Patrícia? Fácil começar. Você pode começar aí na sua casa e depois, olha, caminhadinha, ou procura uma atividade que vai fazer bem para você e, de repente, até combinar com as vizinhas aí. É o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa agora e, na volta, o Dr. César Vasconcelos trata aqui da importância do exercício físico para a saúde mental. E ainda tem receita aqui no programa de hoje, tem sanduíche natural e vitamina de papaya. Tudo natural, saudável, vegetariano para você.